Fred, eu acho que já dá pra gente cravar, né, que pelo menos pelo que a gente tá sentindo aqui em Montevidéu, não sei que pô, tenha uma grande excursão de torcedores da LDU que tenham ido direto para Maldonado, para Punta. A sensação que dá é de uma ampla maioria de torcedores do Fortaleza em torno aí dessa decisão, né? Celso, eu acho que a gente tem até alguns cenários para passar quanto a isso. Que vai passando até nosso passo a passo, nesses primeiros momentos, né, dessa nossa cobertura. Quando a gente sai do Recife, tá? No avião, a gente fez um voo, né, um roteiro até chegar em Montevidéu, que foi Recife, Congonhas, Porto Alegre, Montevidéu. Sempre trocando de avião, né? Sempre com conexão, Sempre. sempre trocando de avião. Já não é um roteiro ideal, mas desde que o Fortaleza, É porque tem o voo Recife-Montevidéu, né? desde que o Fortaleza bate o Corinthians e se classifica, começou o tradicional, a inflação atingindo duramente, né, E, as assim, passagens. não só duramente em relação ao valor, como também em relação à velocidade, Isso. né? Pô, a gente tinha visto o valor, de repente estava 3 vezes, pô. E foi ficando caro, e foi pra gente e pra todos os torcedores. Então, o que a gente mais está acompanhando é que hoje, nesse momento que a gente está fazendo a live, tem torcedor do Fortaleza espalhado em pelo menos 10 aeroportos do país. Porque foi assim, no nosso voo. Fora a Recife, rodovia, né? tem gente vindo pelo chão. No nosso voo que a gente perguntou, É eu não sei se alguém o voo entrou de São Recife Paulo. Congonhas, né? Que já Não. tinha torcedores do Fortaleza. Não, partindo de Recife, já tinha entrou um torcedor do Fortaleza no Recife. Isso, Eu até comentei na hora. foi. Eu não tinha prestado atenção porque a gente sentou numa das primeiras fileiras, mas nas fileiras de trás já tinham torcedores do Fortaleza que estavam vindo de Fortaleza e tinham esperado 6 horas no Recife. Olha o tempo de espera. Nosso né, voo são. foi 10 horas. Quando a Ou gente seja, chega em São o deles Paulo- foi 16 horas. O deles foi escala, no caso, né? E o deles foi escala. Não. Conexão. 6 6 horas pô, eles esperaram. Conexão. Eles Ah, ficaram. verdade, perdão. Desculpa. Quando chega em São Paulo, eu não sei se entraram, eu não conversei com ninguém que estava em São Paulo, mas entraram torcedores que vinham do Rio. Ou Isso. seja, os caras pegaram o Rio, pousaram em São Paulo, entraram no nosso voo, aí foi para Porto Alegre, eu acho Aí que não entrou. muitos torcedores de Fortaleza É, não embarquem em Porto aí no Alegre. caso eles pegaram o mesmo voo, porque na verdade filtra a quantidade de Filtra, voos que exatamente, chegam é. em Montevidéu, né? Isso. O Então, avião, assim, inclusive, é menor. Muita gente que vem de São Paulo, na verdade, desembarca de Porto Alegre para ir para casa então já. o que é que está acontecendo? Eu até estava conversando com minha mãe, que viajou de São Paulo para Fortaleza para São Paulo no domingo e ficou impressionada com a quantidade de gente com a camisa do Fortaleza nesse voo, né? E ela nem sabia que o Fortaleza estava, não acompanha tanto futebol. E disse, pô, já era o povo fazendo as conexões para vir. E aí tem muita gente do Fortaleza chegando desde o início da semana. Nesse momento, inclusive, Celso, quando eu falei que realmente tem gente nos aeroportos, até ali no Twitter, tem um grupo de 65 torcedores de Fortaleza que perdeu a conexão em São Paulo. E Tá? que tá tentando E uma que está forma de tentando uma chegar, forma né? de ir para Porto Alegre. Então, a mesma rota que a gente e outras pessoas fizeram. Então, eu posso ter certeza que, além de Fortaleza, obviamente, Recife, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, os 2 aeroportos de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, pode ter certeza. Que vai estar com Que alguma tem gente corrida do Fortaleza Aí, por às ali vezes, rodando. é o cara que tá sozinho no headphone, com um casaquinho e a camisa do Fortaleza Casal, por dentro, silencioso, os às vezes é o amigos, as casal. amigas. E às vezes é aquele grupo manifestado, cantando música, né? São vários perfis, mas todos estão vindo. O Cássio, pô, fez amizade no voo, né, com um casal de Senhores. senhores, né, assim, Que estavam vindo antes, até aposentados, uma flexibilidade, eles pelo menos tinham flexibilidade de tempo, e os filhos, um filho era médico, e o outro não me recordo, mas estavam vindo, não é o mesmo voo desse voo do Fortaleza, que chegou até uma polêmica, um voo da Associação de Viagens, achar que era um problema, mas acabou sendo liberado, um voo fretado por médicos, Fretado, né? né? 1.700.000 reais, se eu não me engano, assim, mas enfim, 150 pessoas, sei lá, a quantidade do avião. Mas não estava nesse voo, embora conhecesse o pessoal de lá, ele até citou, mas estavam vindo num grupo, depois um grupo grande também. Porque, na verdade, é isso, né? Assim, a primeira carga foram 3.500 ingressos. Não, 3.000 acho que é exatamente 3.500 de um setor, aí depois mais 1.000 do outro, depois mais 500 do outro. O último número, caso eu não esteja equivocado agora, Celso, acho que eram 5.500 ingressos vendidos
em Fortaleza, sim. Tem outros que vêm aqui para público uruguaio, que de repente pode até ter a camisa do Fortaleza, foi feita essa campanha, né? Embora eu possa falar daquela que a torcida do Fortaleza tá pegando essa ideia, não. Tá Viu? pegando não, ideia. Ninguém quer dar Não. camisa para ninguém aqui, não. A gente encontrou o cara que falou, eu trouxe 16. Aí perguntou, é pra campanha? Ele disse, as 16 são minhas, meu Eu amigo. trouxe, foi 15, eu trouxe as 16, eu trouxe 16, vou voltar com 16. É. Passando 6 dias aqui. Assim, cara, trocando uma na outra. Mas, enfim, brincadeira à parte, mas, embora seja verdade essa história, mas possivelmente pode ter torcedores do Fortaleza que deram um jeito. Não vou comprar o ingresso do público Um dos caras que a local. gente conversou hoje mostrou que teve uma ação da galera que fez, que Mas entregou. influencer, né? Era um influencer. Não, É diga assim, verdade. porque os setores do Fortaleza, tanto do Fortaleza quanto da LDU, eram atrás da barra e um pedacinho da arquibancada mais próximo a esse setor atrás da barra. E nas áreas mais centrais, tanto do lado onde ficam as cabines de TV, quanto do outro lado, a arquibancada frontal, naquela que você olha na TV, era o, se eu não me engano, CAT 1, categoria 1, que era mais para o público local e patrocinadores. Mas aí começa a torcida de Fortaleza, óbvio, porra, começou a comprar isso, que não sobra ingresso. Por exemplo, ano passado, o jogo do São Paulo e Independente Del Valle estava de cabe 50 mil pessoas, a torcida de São Paulo foi em 10 mil, que é um número excepcional, mas era 10 mil no lugar que cabe 50. Del Valle não levou 300 pessoas. Pois é. Então, assim, Nesse conceito de. é por isso que esse jogo está final sendo lá nesse estádio menor, malvado. mas E até também pela experiência que teve do não, mas o do ponto é o centenário seguinte, a também torcida, de Atlético Paranaense e do São Red Paulo Bull, comprou né? muito. A da LDU, que é um clube grande, ao contrário, também, Independente Del Valle, que também é do Equador, mas eles podem até esgotar os seus setores, mas existem os setores locais. E é nesse lugar que a torcida do Fortaleza está atacando. De comprar com torcedores locais o possível ingresso para ter. Então é por isso a expectativa é que a torcida do Fortaleza não seja maior que a LDU, mas seja, na verdade, muito maior do que a da LDU. E aí, Celso, não é fácil tirar 5 a 6 mil pessoas de Fortaleza. Tá? Caio aqui fala até em expectativa de 6 a 7 mil, mas vamos trabalhar de 5 a 6 mil. Tá? Não é fácil tirar 5 a 6 mil torcedores de Fortaleza. Em 2021, o Atlético Paranaense trouxe 8 mil, só para tu ter noção do que é. Viu? E o Que é Atlético Curitiba. Paranaense é Curitiba, aqui do lado. O ônibus e o carro vira algo possível. Tá? Veja só, tem gente vindo de Fortaleza de ônibus. Mas São não- 2 ônibus. É. De Curitiba dava para ser 200. É. E não é fácil tirar 6 mil pessoas de Fortaleza em uma semana Não, pô. e trazer para Montevidéu. Não é fácil, é preciso rotas, conexões, Perfil Escalas muito específico de de pessoa, torcedor que pô. vai poder gastar aí. Veja só. Isso, e vai poder parar de trabalhar. E veja só, se gastar uma viagem para Montevidéu no normal, ela deve custar 3 mil e de volta. Tá? No normal. Né? Isso aí eu vi passagens complicadas por 6 mil, 7 mil, 7.500. Tá? Passagens complicadas. Sim. Não é passagem, né, Fortaleza, Recife, Recife, Montevidéu, né, que tem o voo. Nem sei se existe o voo Fortaleza, Montevidéu, mas Recife tem o voo da Azul. A gente mesmo não teve a menor chance de pegar. A gente chegaria amanhã. Sim. Era a nossa primeira opção, inclusive. Não, hoje, quarta-feira é hoje, né? A gente teria. Eu vou de quarta. Sim. Se voo aconteceu hoje. Mas imagino que deve ter vindo totalmente lotado já de torcedores do Fortaleza, até porque para poder escoar. E aí, Celso, eu tenho até uma mensagem aqui, ó. Márcio Renato. Eu vi, essa é muito legal. Né? Daqui a pouco viaja para Brasília, Porto Alegre e E depois de ônibus até Punta. De Porto Alegre para Punta de ônibus. E não é um absurdo. E a gente cogitou Cogitou isso na volta. É. Quando a gente. Um detalhe que Fred não falou sobre a compra da passagem é que a compra da passagem foi só a ida. Não, eu falei isso na hora da tweetada, eu acho, alguma coisa. Mas na aqui hora nesse que a gente divulgou. Não, no programa não. Então, era Eu só a falei, ida. a ida tá garantida. E foram alguns dias até comprar a volta. E antes de definir a volta da gente, em algum momento, a volta mais acessível, tirando, obviamente, como o Fred falou, a Montevidéu e Recife, mas isso era inviável. Do que era possível pagar, já no cenário puxado, ou seja, nada, os preços não estão acessíveis, era pegar 12 horas de ônibus de Montevidéu. Primeiro, sair de Maldonado, voltar para Montevidéu, de Montevidéu pegar ônibus e ir para Porto Alegre, e de Porto Alegre fazer esse Porto Alegre, São Paulo, Recife. E no final das contas, o nosso roteiro pode parecer turístico, mas na verdade é um roteiro difícil. Olha o comentário de Reinaldo. Deixa eu ver Cadê? o comentário de Reinaldo. Destaca. Destaca, Rodrigo, tu consegue? Só o Uruguai, bandeira do Uruguai. É porque o Fred tá no YouTube. Bota no streaming. Aí.
De Punta, vocês podem atravessar para Buenos Aires. Não, ele está afirmando. De Punta, vocês podem atravessar para Buenos Aires e sair de lá. O problema é que tem um carro para devolver. A gente vai fazer isso, só que Vai voltar para Montevideo. na costa do Uruguai, isso aqui, Punta tá aqui, Montevideo tá aqui e Colônia tá aqui, que é um lugar que é bem pertinho, é o trajeto de balsa mais próximo das principais cidades do Buenos Aires. O que a gente vai fazer vai ser de Punta, voltar para Montevideo, como o Fred falou, para devolver o carro e de Montevideo pegar a balsa para Buenos Aires e de Buenos Aires voltar para Guarulhos e Guarulhos Recife. Hostil. Tá. Apiano Moraes, ele vai de Juazeiro, Guarulhos, Rio, Porto Alegre e ônibus até Punta também. Eu tô achando que essa vai ser uma rota de muita gente, viu? Esse ônibus Porto De Alegre e Porto Punta, Alegre. né? Ou de Porto Alegre pra cá, né? Não, Porto Alegre tá escoando aí. Que o cara pode também ir pra Montevideo e já pegar que de repente pode em algum momento faltar ônibus pra Punta. Aí o cara Pode, pô. só sair pra Montevideo e Pode lá o você cara pega fazer outro. Juazeiro, Guarulhos, Rio, Porto Alegre. Mas no caso de Juazeiro do Norte, tá a voo direto pra São Paulo, tá? Então, Sim, assim, mas o problema é a saída pro Rio aí. Esse daqui tá Dá matando. uma subida pro Rio para depois descer para Porto Alegre. né? tem uma conexão a mais, né? Mas provavelmente isso. por conta do voo de isso. Juazeiro ser para São É, Paulo, né? Pessoas e pessoas sozinhas, em grupo, famílias. Nesse momento, o que tem de torcedores tricolores dando um jeito, cruzando o Brasil, rodando o Brasil, passando 10, 15, 16, 20 horas em voos, 10 horas, 12 horas em ônibus, ou até 3 dias em ônibus, pra ver seu time jogar. São 5. 5 dias em ônibus, né? Veja, e esse pessoal que tá falando de tá vindo E de a Fortaleza, não há turismo no Uruguai. Você assiste a partida, terminou o jogo, Sobe no campeão ou vice, volta. Esse de ônibus é. Putz, então, assim, 10 dias de viagem. o que é o futebol? O que é a paixão por um clube? O que é a importância de uma final de Sul-Americana? Porque é algo que a gente debate tanto também, né? Isso eu tenho o coração tranquilo. Quem assiste aqui fala. A gente sempre defendeu muito. E quando a gente conversa, como conversamos hoje com a jornalista equatoriana, não passa assim, Nem pela cabeça. nem pela cabeça, um fio de desvalorizar a Sul-Americana, né? Porque Forma alguma. ela até fala de forma bem clara assim. Estamos indo. Ela começou falando, a gente viu. A gente fala, A gente vai ver o porque vídeo, até o Rodrigo vai pedir, colocar já dá pra colocar a entrevista com Ela uma fala, equatoriana. a gente vai pro 5º título, lutar pelo Quinta título, taça. 5ª taça internacional. Aí Cássio na hora já sabe, já fez a conta ali. É uma Liberta, uma Sula e 2 Recopas. E ela 5ª. A turma conta a taça tipo Cássio, meu amigo. Vale todas. Veja só, dessa vez eu percebi que eu falei. Eu teria contado do mesmo jeito se eu fosse LDU. Se eu fosse encher de LDU, a minha conta seria exatamente essa. Liga de Quito. Eu tenho 4. Liga de Quito. Liga Deportiva Universitária de Quito.